E essa máquina fazendo barulho? O que eu posso fazer? Olá! Eu sou o Adilson Eu sou a Gabi e nós somos o Menu e Mochila. E a gente tá indo pro Japão! A primeira coisa que a gente pode falar, eu acho, é por que o Japão, né? Porque o Japão. Eu sempre gostei muito de comida asiática. Inclusive, vou contar um segredo pra vocês. O Adilson não gostava, não é? Aprendeu a gostar comigo. E não foi fácil, não, viu? Levou um tempinho pra ele aderir ao paladar asiático. Acho que o Japão ele sempre foi um sonho, né, pra gente. É uma coisa muito inalcançável você pensar em Japão. Do outro lado do mundo, grande parte da cultura da nossa infância, né, a gente viveu pensando em Japão. Os desenhos, essa coisa da comida, igual a Gabi falou, costumes. E o Japão tá no hype, né? Muito tem se falado do Japão, principalmente porque o visto para brasileiros ele não é mais obrigatório. A gente basicamente preenche um guia de entrada no país e a nossa entrada está liberada. Está muito mais acessível ir para o Japão hoje em dia. Falar um pouquinho sobre a nossa viagem, especificamente, né? A gente viaja agora em junho, que é o verão japonês. A gente vai de qual operadora? Emirates. A gente vai de Emirates com uma escala Em Dubai, de 8 8 horas. horas. Então essa é uma outra coisa da viagem que é muito doido assim a gente pensar, né? Que são a primeira perna são 15 horas de São Paulo até Dubai e depois a gente fica 8 horas esperando a conexão para pegar mais quase 10 horas para Haneda. A gente chega em Haneda perto das 11 horas da noite. E aí existem algumas formas de se locomover em Tóquio, né, saindo do aeroporto. Você pode ir de metrô, que é o mais natural, pode ir de táxi, que é uma fortuna, é tipo muito dinheiro pelo que a gente pesquisou. E tem o limousine bus, que vai ser a nossa opção, principalmente por conta do horário. Provavelmente o metrô vai estar fechado, então a gente deve pegar o limousine bus para ir até a nossa base, que em Tóquio é Shinjuku, né? Isso. É importante enfatizar, às vezes vocês perguntam, qual que é a melhor época para ir para o Japão? E não existe melhor época para ir para o Japão. Vai do que você quer ver. Então, normalmente a gente na primavera tem as sakuras, né? Que muita gente tem muita vontade de ir. Então, nessa época o Japão é bem cheio. Então, assim, às vezes a gente romantiza porque acha que, ai, nossa, vou na época das sakuras porque gosta de tirar foto, isso e aquilo. Gente, é muito cheio. O inverno deles é muito rigoroso também. E normalmente a gente gosta, sempre quando a gente vai fazer viagem internacional, a gente gosta de pegar sempre o verão do outro país, né? Porque é mais fácil de arrumar mala, né? Leva menos roupa, né? Não tem que levar tanta roupa de Não tem que levar frio. tanta E roupa de frio. a gente sempre viaja no verão, porque o verão geralmente, antes do período de férias escolares, é o período em que tem menos turista também, né? E É você geralmente consegue mais fazer uma barato. mala bem otimizada, né? Assim, porque muita gente às vezes não despacha mala. É importante falar que tem gente que não despacha mala, vai viajar só com bagagem de mão. Então é importante se atentar muito ao peso, né, da bagagem, para não pagar o excesso de bagagem. Hotel ou Airbnb? A gente discutiu muito aqui em casa o que a gente faria. A gente optou por hotel. Ficar em Airbnb poderia ser uma opção mais econômica, sim. E apesar de a gente estar guardando dinheiro há mais de um ano já para essa viagem, mesmo assim a gente optou por hotel. E por quê? Né? Uma questão de conforto, principalmente, não que o Airbnb não seja, mas eu acho que o hotel no Japão tem muito aquela questão das amenidades dentro dos hotéis. Então, a gente não precisa levar pijama, não precisa se preocupar com shampoo e condicionador, porque nos hotéis tem tudo isso. É uma facilidade que a gente julgou boa, né? Vocês têm noção, gente, para mulher, o que que é não precisar levar um pijama, não precisar levar um produto de skincare? Porque lá tem tudo. Não que ela não vá comprar os produtos de skincare, né? Lógico. Na Donki principalmente, que a gente já pesquisou. Os hotéis não tem café da manhã, dos dois hotéis que a gente pegou. Então a nossa primeira base é em Shinjuku e a segunda base é em Namba, em Osaka. E não tem café da manhã. Então a gente já pesquisou muito aí sobre os combines, né? Sobre os cafés da manhã em combine, que é uma coisa muito famosa no Japão também. O pão com ovo, o onigiri de manhã, café, os smoothies que eles Tem fazem. muita vitamina lá também, né? Tem uma outra coisa que fez a gente escolher hotel também, que é o Yamato, que é o serviço de despacho de bagagem que tem no Japão. Então, uma das coisas que eu fiquei pensando, né?
Se a gente ficasse só em Airbnb, a gente teria que ficar andando com malas entre Tóquio e Osaka. Então a gente teria que, no Shinkansen, no trem-bala, a gente teria que fazer o despacho de mala ou levar as malas num assento um pouco maior, fora que tem todo o deslocamento com... A gente vai comprar muita coisa, eu vou comprar muita coisa no Japão. Então provavelmente a gente vai trazer mais de uma mala. E aí ficar andando com malas é uma coisa que acho que não é muito, pelo que eu pesquisei, não é muito confortável. Então o Yamato, ele é um serviço de despacho de bagagens em que do próprio hotel ou numa 7-Eleven, né, numa das lojas de conveniência, você consegue fazer o despacho. A vantagem do hotel é que muitas vezes as próprias pessoas ali da recepção, elas ajudam com isso, ajudam a preencher e ajudam a fazer o despacho. Você deixa no lobby no dia seguinte, né? Depois da sua viagem, já tá tudo lá no outro hotel. Então isso é uma coisa que a gente achou vantajoso também. E não é um serviço assim caro, né? Não. É um serviço acessível. Acho que se você já foi, comenta aqui pra gente, Airbnb ou hotel e por quê? Como foi a experiência de vocês e o que vocês acharam? A parte financeira, o que pagar, como pagar, levar dinheiro daqui, levar dólar, como que a gente vai fazer? Importantíssimo, gente, antes de qualquer viagem que vocês forem fazer, alinhem o planejamento financeiro com o seu parceiro. Para não passar perrengue, já não é fácil, principalmente numa viagem internacional. Não é fácil, a língua é muito diferente. A gente já pesquisou, eles são muito solícitos, eles gostam de atender muito bem os turistas, só que eles não falam bem inglês. Se preparem financeiramente, é importante, é muito importante você ter internet lá, né, o tempo todo, tá conectado, baixar os mapas dos locais, para não correr o risco de se perder. É importante estar com um tradutor o tempo todo, porque você vai precisar, porque quem entende aquelas letras japonesas, gente, não tem como. Precisa de internet. Não tem como ir para o Japão sem um planejamento financeiro, sem internet. Deixa eu abrir aqui para ver. Erros de gravação. A gente escolheu, então, levar um cartão pré-pago, Wise. Eu vou deixar o QR Code aqui, inclusive, para vocês se cadastrarem. E a Wise, ela garante essa facilidade para a gente de fazer saques direto no ATM e fazer o pagamento com cartão em iene. A nossa ideia é chegar lá, sacar um pouco de dinheiro, porque muitos lugares ainda exigem o dinheiro físico, né? Eles não aceitam cartão. E nos outros lugares onde a gente puder usar o cartão internacional, a gente vai usar o cartão internacional também. Ah, mas eu tenho cartão internacional, eu posso usar? Pode. Só que tem todas as taxas que é cobrada, né, de IOF, que sai muito mais caro do que se você colocar o seu dinheiro na conta da Wise, que já é uma conta internacional que não vai te cobrar taxa. Suica. Eu tive um pouco de dificuldade de usar o cartão Suica já aqui no Brasil, porque o Suica, o aplicativo é em japonês. E aí eu descobri que no iPhone, nós dois aqui a gente usa iPhone. Eu usei Android há muito tempo, mas hoje em dia eu não uso mais. E aí no iPhone, você vai na Wallet e você adiciona um cartão de transporte. E aí você não precisa ter o aplicativo em inglês, tá? E aí existe um caminho, que é basicamente esse aqui, né? Eu tô na Wallet aqui, eu vou... E aí você clica no maisinho, cartão Mostra de o Suica transporte. pra eles. E aí você procura o Suica aqui embaixo. E aí é basicamente isso. Você vai clicar aqui em adicionar um novo cartão, vai fazer um pagamento de saldo inicial e o cartão já fica disponível na wallet. E aí você vai recarregando ele e vai passando no metrô. Falando um pouco sobre organização. A gente consumiu muito conteúdo já, né? Principalmente aqui no YouTube, assim, tem que pesquisar muito, assim, gente. Consuma o máximo de conteúdo possível sobre aquele lugar que você está indo. Então, primeiro dia, a gente fica em Shinjuku, vê o templo Meiji e vai ser o dia que eu vou comprar a câmera, que a parte de equipamento tô maluco já. Ansiosíssimo pra esse momento. Já vendi meu equipamento antigo, tô doido para comprar equipamento novo, principalmente uma câmera nova, lente nova. Eu sou muito pirado em fotografia, então esse é um dos objetivos. No dia 2, a gente vai para Ikebukuro, mais a Asakusa e Kinshiko. E aí é o dia que a gente faz a Skytree, a Tokyo Skytree. Então a gente visita todos esses bairros, né? E aí a gente termina no Skytree. Sei que para tirar foto, por exemplo, é muito legal também. A gente vai passar por algumas lojas que a gente já mapeou também, principalmente Bukov e Hardhoff, que são as lojas de usados para a gente comprar eletrônico e outras coisas. No dia 3 é aniversário da Gabi. Para onde a gente vai? Tóquio Disney Sea. A Tóquio Disney Sea, ela só tem em Tóquio, né? A Disney Sea. Só. É um parque só de Tóquio. A gente até tem a Tóquio Disneyland lá também.
Só que a gente optou só por ir no Disney Sea, porque a Tokyo Disneyland é muito parecida com a A Disney de Orlando. De Orlando, de Paris, que a gente já foi também, é muito Mas é parecido. muito parecido com Magic Kingdom, pra quem já foi em Orlando. E aí a gente tá animado, né? Dizem que as Disneys do Japão, assim, principalmente o Disney Sea, é muito legal, essa temática de fundo do mar, algumas atrações que só tem ali, comida, parte de merchandising, que os próprios americanos, né, eles saem da Disney nos Estados Unidos, vão pro Japão e falam, cara, isso só tem aqui. Então a gente tá bem empolgado também. E a gente gosta muito de parque de diversões, então a gente sempre põe no roteiro, né? Quando a gente vai pra algum lugar que tem parque de diversões, a gente sempre coloca, porque eu particularmente gosto muito. Dia 4, a gente vai para Ueno, Ameyoki e Akihabara. Então, a gente vai para o Parque de Ueno, ao templo, né? O Templo Toshugo. Aí em Akihabara tem mais uma parte do Tour Nerd, né? Buscar estátua, cartinha de Magic, Pokémon, outros objetivos também que eu tenho. Dia 5 a gente vai para Osaka. E aí é o dia que a gente pega o Shinkansen. E aí a gente se hospeda em Namba. Então vai ser um dia mais ou menos para, né, fazer despacho de mala ali no hotel com o Yamato, pegar o Shinkansen e começar a curtir ali aquela vida de Osaka a mesma noite. Detalhe, comprem o Shinkansen com antecedência, dá pra marcar assento e tem um lado, né, o lado direito, O lado direito na ida e o lado esquerdo na volta. que dá pra ver o Monte Fuji, se a natureza deixar, né, e ele não estiver encoberto. Porque tem esse detalhe, pode ser que ele esteja encoberto. Tem esse truque. Todos esses hacks a gente, por experiência própria, colocou no nosso roteiro, tá? Eu vou deixar o link do roteiro aqui na descrição. E aqui também vou ver se eu consigo escrever aqui, ó. Porque eu ainda não sei editar vídeo direito. Então eu vou tentar colocar aqui o link pro nosso roteiro. Todas essas coisas que a gente descobriu, tem 1 ano que a gente está fazendo esse planejamento. A gente colocou tudo isso no roteiro, então checa lá. E todo feedback é bem-vindo. E aí a gente vai para Kyoto, para Kiyomizu-dera. Que é um bairro, e à noite a gente vai ficar em Gion também, jantar por ali, que eu já vi que pra foto é muito lindo Gion à noite. Dia 6 a gente vai para Arashiyama, Kinkakuji, Fushiminari e Shinsekai. Lá em Arashiyama é onde tem a floresta de bambus, e tem alguns templos ali, a gente vai tomar um café da manhã em Arashiyama, e aí a gente vai para Fushiminari à tarde. No final da tarde, o Nishiki Market também. Tô vendo aqui na nota do roteiro que a gente precisa chegar lá antes das 5 porque fecha. A floresta de bambu, eu tava empolgadíssima, pensei, nossa, vou ver pandas. Aí eu lembrei, panda é na China. Vai ficar sem ver panda. Depois no dia 7 a gente vai para Nara, que é a região famosa pelos servos, né? E pelos templos ali, onde você consegue alimentar com bolachinha os servos. E aí eu sei que tem alguns bairros legais ali, tipo Naramati, que é o bairro antigo de mercadores. Tem a parte de saquê, que é muito famosa em Nara também. Os provar os saquês, a gente gosta. Nossa, Ela gosta, eu na gosto verdade. muito. Dia 8, Kyoto. Aí esse vai ser um dia um pouco mais longo, porque a gente vai para Kyoto, vai pro Pavilhão Prateado, Caminho do Filósofo, a gente vai para um templo Zen, no final do Caminho Filósofo também para ver. A gente almoça por ali e aí a gente volta para Osaka para dar uma descansada. Por quê? Porque a gente quer voltar para Kyoto à noite. Como a nossa base é Osaka, a gente vai acabar jantando muito em Osaka. E aí a gente pensou, pô, seria legal ter uma noite em Kyoto também. Até pra ver como é, né? No primeiro dia, a gente até vai para Kyoto à noite, só que a gente vai estar vindo de Tóquio. Tá com um pouco mais de energia, vamos dizer assim. São 2h30 de Tóquio para Osaka, né? E aí, nesse dia, é um dia que a gente falou, pô, vamos tentar viver Kyoto à noite. É o trade-off, né? Essa questão da escolha de ficar em Osaka ou ficar em Kyoto. Muita gente se hospeda nos dois lugares, a gente escolheu ficar só em Osaka. Dia 9, esse foi uma indicação de uma amiga, que ela falou muito sobre Himeji. Não tava no roteiro inicialmente. E ela falou, cara, vocês têm que ir. Vocês precisam fazer um dia em Himeji, que é incrível. Dá pra ir de trem, vocês vão amar. E aí a gente deu uma pesquisada e realmente parece ser muito legal. E aí depois à noite a gente fica ali pela região de Dotonbori, que é bem famosa, pelos letreiros. Tem aquele letreiro do Glicoman, que é muito famoso também. Essa é a ideia, né? A gente ir para Himeji durante o dia e aproveitar a noite em Osaka. No dia 10, a gente faz uma parte que eu tô ansiosíssimo também em Osaka, que é o Pokémon Center, o Castelo de Osaka e o Umeda Sky Building. Então, Nintendo Osaka, preciso comprar uma camiseta, preciso comprar um moletom, preciso comprar bonecos, preciso comprar jogo. Tô nessa. Pra quem não sabe, o Adilson, ele é bem nerd, viu? Ele gosta de todas essas coisas. O que eu conheço é Pokémon. De resto, eu não sou muito do mundo geek, não. Mas a gente também gosta muito de comer. E no dia 11, a gente tem o Izakaya
Toyo, que ficou muito famoso na Netflix. A gente gosta muito de ver, quando a gente vai viajar, a gente pesquisa muito sobre o lugar e a gente consome muito conteúdo de comida, vê muito documentário sobre o lugar, muito vídeo no YouTube. E tem uma série na Netflix que é Street Food, e eles fizeram uma sessão na Ásia. E aí um dos episódios é no Japão e conta a história desse izakaya, de um senhor que ele cresceu sozinho assim, cresceu com o pai, né, só. E o sonho dele era trabalhar numa cozinha, ele monta o izakaya na rua, ele cria uma técnica de fazer o atum no maçarico. E aí ele ficou muito famoso por conta disso. Se eu não me engano, ele se aposentou, é uma outra pessoa que está tocando, mas quero ir mesmo assim, quero conhecer, né? E é o dia que a gente planejou provar o yakiniku, que é o churrasco de Wagyu. A gente já reservou com antecedência, inclusive o restaurante, também está no roteiro esse restaurante. E é isso, esse é o dia 11. Dia 12, esse vai ser um dia de reflexão, que é o dia que a gente vai para Hiroshima. É o dia que a gente vai ver o museu de Hiroshima, aquele prédio que foi o único prédio que sobreviveu à explosão. E a gente vai fazer um passeio rápido pela ilha de Miyajima, que é bem bonito também, é bem famoso. Dia 13, Universal Studios, mais um parque de diversões. a gente gosta muito de parque também. Eu gosto muito. E a Universal, ela tem uns hackzinhos também, né? Que é... Eu fui tentar comprar direto no site da Universal e as datas pro Express Pass, com muito tempo de antecedência, acho que coisa de um mês mais ou menos, elas já não estavam disponíveis. E aí a gente comprou no Klook. Vou deixar o link, tudo que eu puder ir deixando de link aqui na descrição, eu vou deixar. E é isso, né? Acho que ver a área da Nintendo, que é... Acho que só tem no Japão e nos Estados Unidos, né? Hoje em dia só tem no Japão. No Japão tem primeiro, né? Agora abriu recentemente, ainda não conheço, mas ainda vou conhecer no Epic, que fica no complexo da Universal lá de Orlando, que tem essa área da Nintendo, e eu tenho muita vontade de conhecer. Daí depois a gente volta para Tóquio, dia 14, né? E aí é um dia que a gente separou para conhecer Harajuku, que é o bairro onde está Takeshita Street, que é aquela rua famosa pela moda alternativa, os crepes japoneses. Se eu não me engano, por ali também tem a loja do Harry Potter, então loja temática. Gosto muito de Harry Potter também, tem o Hogwarts tatuado aqui no braço. E depois a gente vai para Omotesando Hills, que é um shopping de luxo projetado ali na região. Ah, e é o dia de Shibuya Crossing. E conhecer a estátua do Hachiko, que ficou famosa por conta do filme, né? Eu tô ansiosíssima por esse momento, que foi aquele filme com Richard Gere, Sempre ao Seu Lado. Pra quem já assistiu aí, vai entender o que a gente tá falando. À noite, também tem outra coisa que eu tô bastante ansioso para fazer, que é conhecer o Yokocho. Aqui na nossa cidade tem um restaurante, inclusive, que adotou essa temática, né? Que é aquela temática dos izakayas, dos barzinhos japoneses ali. Tomar um beer night, né? Comer um espetinho e eu Inclusive gosto também. tem izakaya, que tem nas estações lá em Tóquio, que tem izakaya. Não, eu acho que não são izakayas, eu acho que são restaurantes, né? Restaurantes, Restaurantes de sushi, principalmente, que o pessoal fala que são muito Que bons. são na muito estação. bons dentro da estação de metrô, gente. Agora você imagina, é outro mundo mesmo. Aí no dia 15, Tsukiji, Imperial Palace, Ginza, Tokyo Tower e o Team Labs. Acho que aqui o destaque é o bairro de Ginza, que parece ser um bairro muito legal, assim, uma parte mais luxuosa de Tóquio, né? As grandes grifes estão ali. Eu não sou muito ligado em moda. Parece Bia, muito mas... com a Oscar Freire, a parte da Oscar Freire, Faria Lima, JK ali em São Paulo, sabe? Acho que as grandes marcas, né? Ah, tem a Onitsuka, que é uma marca japonesa que fez o tênis do Kill Bill. E aí é um dos objetivos de compra, é tentar trazer um tênis desse da Onitsuka. Que é famoso, é uma coisa meio exclusiva do Japão, aquele modelo México 66, alguma coisa assim. Outra coisa que a gente tá bastante empolgado que é o Team Lab Planets, né? Que é meio que um parque sensorial, tem uma coisa de projeção. É bem imersivo, né? Bem Você imersivo. consegue interagir com cenários. Também tô bem ansiosa. Dia 16, Monte Fuji. E aí tem um detalhe muito forte nesse roteiro que a gente construiu, que é os dias coringa para você trocar pelo Fuji. Tudo isso a gente acabou colocando também. Por quê? Porque em junho chove muito, como a gente falou, e a chance de a gente não conseguir pegar o Fuji visível, ela é muito grande por conta das nuvens. Então a gente pegou alguns dias coringa no roteiro onde a gente substitui pelo Fuji. E aí a gente fica monitorando. No YouTube tem alguns canais com a visão do Fuji 24/7 e tem alguns sites que mostram se o Fuji vai estar visível no dia que você quer visitar. E aí a gente também criou duas estratégias para esse dia. Vamos supor que por azar a gente não consiga pegar o Fuji aberto. Lá na região de Kawaguchiko
tem o parque Fuji-Q Highland, que é um parque de diversões, seria o nosso terceiro parque de diversões. Não é a nossa prioridade é o Fuji, ver os templos, conhecer o lago de Kawaguchiko, andar de bicicleta por ali. Mas, se a gente der esse azar de só pegar tempo nublado, nosso plano B é o Fuji-Q Highland, né? Sim, que é um parque de diversões e é um parque que tem mais montanha-russa, né? Eu amo. A gente gosta muito de coisas mais radicais. E aí chega, infelizmente, o último dia, que é o dia 17 da viagem. A gente vai pra região de Brechós, de Shimokitazawa, Koenji, Nakano Broadway, que é mais uma região nerd, mais uma região de mangá, mais uma região de estátuas, etc. Mas eu acho que aqui o detalhe é Shimokitazawa, é a parte de Brechós que a gente ouviu falar que é bem legal, assim, pra comprar. Porque os japoneses, eles gostam muito de roupa, né, no geral, dessa parte luxuosa. E descarte de lixo no Japão é muito difícil, então eles acabam vendendo para lojas. E é por isso que tem tanto brechó e loja de eletrônico usado no Japão. Exatamente. E não tem lixeira nas ruas, gente. É impressionante. Vamos ver, né? Eu já vi pelos vídeos que não tem. Lá você tem que andar e guardar o seu próprio lixo na bolsa até você conseguir achar uma lixeira para jogar fora, né? Normalmente você encontra mais em lojas de conveniência, né? Até no seu próprio hotel. Comida. E essa eu acho que é a coisa que mais está me empolgando e está me deixando Ai, com ansioso. certeza. Eu gosto muito de comida japonesa. Eu sou muito fascinada na parte dos crus. Então, eu gosto muito de salmão, atum, né, sushi. Eu falei pro Adilson que se deixasse eu comeria no sushi de esteira todo dia. Mas o Japão não é só sushi, não é só comida crua, né? Tem a parte dos quentes também, tem muito lamen, tem o bolinho de polvo, que é o takoyaki, tem como é que chama aquela panqueca de Okonomiyaki. vapor? Okonomiyaki. Acho que o Wagyu é uma coisa que eu tô muito ansioso para provar. Mas o que eu mais tô ansioso para comer no Japão é o atum gordo. Todas as variedades de atum, porque aqui no Brasil é muito caro. O restaurante aqui da cidade que a gente gosta de ir, que tem um combinado, duas peças, uma dupla de atum é coisa de 100 pau. E eu sei que lá no Japão é bem mais barato, assim. É muito mais acessível, né? E aí a gente quer ir, né? O mercado de peixe, como a gente já falou sobre o roteiro, que tem toda essa parte de cortar o peixe ali, de fazer o leilão de peixe, então a gente tá bem empolgado. Frutas, né? Morango é muito famoso no Japão, o melão é muito famoso no As Japão. frutas são muito famosas no Japão, porque diz que elas são muito doces. É. Então, tô com muita vontade de provar. E lá é difícil, né? Escassa a produção, né? E inclusive eles se presenteiam com frutas, né? Com cesta de Porque frutas. é extremamente caro. E nos izakayas tem algumas coisas que eu quero muito provar também. A Gabi não liga pra fritura, na verdade ela rejeita a ideia de fritura. Não como, porque me faz mal. Mas eu quero muito provar karaguê, eu quero provar camarão frito, toda essa parte de a baixa culinária japonesa, vamos dizer assim, né? Que no Brasil começou a ficar muito famoso agora, em várias cidades a gente tá vendo izakaya, São Paulo, muito izakaya famoso. Aqui na nossa cidade deve ter pelo menos uns 2 izakayas que a gente gosta de ir. Bom, é isso. É a nossa primeira viagem. Eu acho que a gente vai errar em algumas coisas. Como toda viagem, a gente acaba errando alguma coisa. Mas é isso, né? Acho que a nossa ideia é, nesse vídeo aqui, pedir dicas para vocês também. Se você já foi, deixa nos comentários aqui se você concorda, se você não discorda, se você discorda do nosso roteiro, se você concorda com o nosso roteiro. Quais dicas vocês têm para dar pra gente também, né? Até porque a gente ainda não foi, né? Então, assim, tudo isso é baseado em pesquisa que a gente fez, né? E vamos ver lá na prática como vai ser. Depois a gente vem para contar para vocês. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, curte, manda pros amigos e fala aqui pra gente o que mais que vocês querem ver nessa série. Porque, como a gente falou, hoje é sábado. A gente embarca na quarta-feira e aí a gente fica 17 dias no Japão. E aí o meu plano é lá a gente gravar, né, a gente registrar, ir mostrando como foi a nossa viagem. E se possível, durante a viagem eu quero também subir conteúdo. Nosso Instagram é o @menuimochila. A gente também tá no TikTok, a gente também tá no YouTube. Então segue a gente lá, a gente vai produzir muito Reels nas redes sociais, né, Instagram, TikTok e YouTube Shorts. E vai tentar fazer os vídeos mais longos no YouTube. Acho que tem esses dois públicos, né? O público que gosta mais de coisas mais rápidas, vamos dizer assim, e a galera que realmente gosta de contemplar. Eu sou mais do YouTube e a Gabi é mais do Instagram. Vou estar aí nos stories em tempo real, mostrando tudo para vocês. Vejo vocês no Japão. Vemos vocês no Japão. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau!